Olá, vamos aprender a calcular agora o trabalho da força-peso, tá? O trabalho da força-peso. Bom, primeiro vamos estudar o trabalho da força-peso de um corpo caindo livremente aqui a uma determinada altura, tá? Então a gente solta aqui um determinado corpo e ele tem aqui a força-peso agindo sobre ele e ele cai aqui, tem um vetor aqui, deslocamento do corpo, que é esse vetor que a gente traçou. O trabalho da força-peso aqui, ele então vai ser a força, que é peso, vezes esse deslocamento. Como a gente tem que a força do deslocamento tem mesma direção e mesmo sentido, fica o cosseno de 0 graus aqui, que é 1, então fica simplesmente a força vezes o deslocamento. Isso a gente estudou lá na aula de trabalho, tá bom? Mas sabemos aqui que esse vetor de deslocamento ele tem um tamanho que é igual à altura que esse corpo está caindo, a nossa altura h aqui, tá? E o que acontece aqui? O trabalho da força-peso vai ser o peso, que tem o módulo massa vezes a gravidade, mg, vezes então o módulo do deslocamento, que é a altura h. Então, o trabalho da força-peso vai ser igual a simplesmente mgh. A gente nota que esse é um trabalho positivo, portanto, trabalho motor, significa que esse nossa força-peso aqui, o trabalho da força-peso, está entregando energia ao nosso sistema. Trabalho positivo significa que teremos, estudamos lá na aula de trabalho e variação da energia cinética. Quando temos um trabalho positivo, temos uma variação de energia cinética positiva, significa dizer que temos uma energia cinética final que é maior do que a energia cinética inicial, que é o que esperamos. Quando soltamos um corpo de determinada altura, esse corpo vai com o tempo aumentando a sua velocidade. Vai aumentando sua velocidade, então vai aumentando aqui a sua energia cinética. Por quê? Porque o trabalho da força-peso, nesse caso, é um trabalho motor quando o corpo está caindo. Vamos calcular agora quem é o trabalho da força-peso quando esse corpo está subindo. Então, nós jogamos esse corpo aqui, tá? Partindo aqui de uma determinada altura aqui que a gente está considerando que ele parte aqui do solo, né? Parte de uma altura zero em relação a esse nosso referencial aqui. Nós jogamos esse corpo para cima. Quer dizer, ele sai aqui do piso com uma determinada velocidade. Ele vai subindo, subindo até alcançar uma determinada altura. Veja que o deslocamento dele, o vetor de deslocamento dele, ele tem um módulo que é igual à altura aqui que esse corpo sobe, tá? E queremos calcular o trabalho agora da força-peso. Sabemos que o trabalho da força-peso agora vai ser menos a força-peso vezes esse deslocamento. Isso porque a força-peso e o deslocamento têm a mesma direção e sentidos opostos, né? Fica aqui cosseno de 180 graus, que é menos 1. Então, o trabalho da força-peso é menos P vezes o deslocamento D, quer dizer que dá menos mg, que é a força-peso, vezes o módulo desse deslocamento é a nossa altura, então fica menos mgh. Então, quando o corpo estava descendo, deu mgh positivo. Agora que o corpo está subindo, o trabalho da força-peso é menos mgh, tá? Notamos então que esse trabalho é um trabalho resistente, ou seja, a força-peso, aqui o trabalho da força-peso está retirando energia do nosso sistema, tá? Então, trabalho da força-peso negativo, menor do que zero, significa que a variação da energia cinética é menor do que zero, ou seja, ele tinha uma energia cinética maior antes do que a energia cinética, tinha uma energia cinética maior aqui antes, no início, do que a energia cinética que ele vai ter no final. Quer dizer que, como o trabalho da força-peso está retirando energia do meu sistema, enquanto esse corpo sobe, a gente já esperava por isso, a velocidade dele vai diminuindo, tá? Enquanto o corpo está subindo, pois o trabalho, nesse caso da força-peso, será um trabalho resistente, tá? Estudamos que o trabalho da força-peso, quando o corpo está descendo, ele é mgh, quando o corpo está subindo, ele era igual a menos mgh, mas nós só estudamos aqui o trabalho da força-peso em relação a esse referencial aqui, tá? Nós só estudamos o trabalho da força-peso quando esse corpo ele tem um movimento aqui vertical, não é mesmo? Ou ele está descendo aqui na vertical, ou ele estava subindo aqui na vertical. A pergunta é, como é que a gente faz para calcular o trabalho da força-peso para outro tipo de trajetória? Se esse corpo estiver descendo ou subindo com algum outro tipo de trajetória, como calcular o trabalho da força-peso?
peso. Para isso, vamos pegar uma trajetória aqui em que esse corpo ele está descendo nesse plano inclinado. Nosso corpo aqui estará descendo num plano inclinado, tá? E temos que esse corpo, em relação ao nosso referencial aqui, que a gente pegou no piso, no solo, ele está descendo aqui, saindo de uma altura H, tá? De uma altura H. Só que agora, esse corpo se desloca por aqui, ó, com esse vetor de deslocamento D, que tem esse tamanho, que vai daqui até ele chegar aqui no solo, tá bom? Bom, notamos que aqui a gente tem um triângulo, tá? A gente tem um triângulo e que o tamanho do nosso deslocamento é esse pedaço aqui, que é a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo, tá? É a hipotenusa do nosso triângulo retângulo aqui. E se eu olhar para o seno desse ângulo θ, o seno de θ é esse cateto oposto, que é a altura aqui, que o corpo está caindo, sobre a hipotenusa. Então, é H sobre D, o valor de seno de θ, tá? Lembra que queremos encontrar o trabalho da força-peso. Para encontrar o trabalho da força-peso, nós precisamos descobrir quem é a componente da força-peso, a gente estudou lá na aula de trabalho, quem é a componente da força-peso, que ela é paralela ao deslocamento. Então, temos aqui que a força-peso ela tem duas componentes. E para descobrir essas componentes, a gente traça aqui um eixo x e eixo y, e temos que o peso tem uma componente P de x e tem uma componente P de y. E que esse ângulo θ, que normalmente é o que vem aqui nas nossas questões, que é o ângulo aqui do plano inclinado, ele é o ângulo entre peso aqui e o eixo y, tá certo? Isso tudo a gente já estudou no nosso curso. Qualquer coisa, volta lá para a aula de decomposição de vetores, tá? E aprende a fazer isso aqui se você ainda tem dúvidas, tá bom? Bom, aqui a gente pode encontrar quem é P de x e quem é P de y. A gente está vendo que P de y aqui toca no ângulo, então se comporta aqui como um cateto adjacente, enquanto P de x ele não toca no ângulo, se comporta como um cateto oposto. Quer dizer que P de x é P seno de θ e P de y é P cosseno de θ. Fizemos isso aqui várias vezes, né, quando estávamos estudando aqui dinâmica aqui no plano inclinado. Tudo bem. Queremos encontrar o trabalho da força-peso. E o trabalho da força-peso é a componente do peso que é paralela ao deslocamento, no caso aqui é o P de x, vezes esse nosso deslocamento, tá? Então, o trabalho da força-peso vai ser P de x, que é P seno de θ, vezes o nosso deslocamento. P é m vezes g, então fica massa vezes a gravidade, vezes o seno de θ. Seno de θ a gente encontrou que era h sobre d, fica aqui h sobre d, vezes o deslocamento. Olha que interessante, a gente vai agora cancelar esse deslocamento com o deslocamento e temos que o trabalho da força-peso continua sendo apenas mgh, tá certo? Então, o trabalho da força-peso continua sendo mgh. O que isso significa, professor? Isso significa que quando estamos encontrando o trabalho da força-peso, tá, só precisamos aqui da altura em relação ao nosso referencial. Então, se mudamos o referencial é um pouco acima, assim, colocamos uma mesa aqui e o referencial, tá certo? É a superfície dessa mesa, ou cavamos um buraco aqui, o referencial é o fundo desse poço, desse buraco. Se mudamos o referencial, o trabalho da força-peso vai variar, porque ele é calculado de acordo com esse referencial. Mas ele não depende da trajetória. Então, ele só depende desse valor de altura aqui que a gente encontra. Quer dizer, que se esse corpo ele está descendo aqui nessa trajetória, tá? Ele está descendo aqui nessa trajetória, ele é solto e desce na vertical, trabalho da força-peso é m vezes g vezes h. Mas também será o mesmo trabalho da força-peso caso o corpo esteja se deslocando por essa trajetória amarela, ou se o corpo estivesse deslocando por essa trajetória verde, ou mesmo se o corpo estivesse deslocando através aqui dessa última trajetória que desenhamos, tá? Em todos esses casos, o trabalho da força-peso é m vezes g vezes h. Positivo porque o corpo está descendo. Seria negativo se o corpo estivesse subindo. Aqui é um trabalho motor. Corpo subindo, nós temos um trabalho resistente, tá certo? Então,
É isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido bem esse conteúdo e até a nossa próxima videoaula.